amigos da Escola Bíblica Dominical. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Marco e hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre os heróis da fé. Hoje falaremos sobre um homem valente chamado Gideão. Provavelmente você já ouviu falar dele. A história de Gideão nos é contada no livro de Juízes, no Antigo Testamento, nos capítulos 6, 7 e 8. Para entendermos um pouquinho da contextualização da história de Gideão, voltaremos um pouquinho lá na história de Josué. Após a morte de Josué, passam-se praticamente três séculos, nos quais o povo de Israel apresenta um comportamento repetitivo, uma maneira de se comportar que vai como um círculo vicioso se repetindo nesse período. E qual é esse comportamento? Talvez não seja muito diferente do que eu e você, infelizmente, já experimentamos em algum momento das nossas vidas. O povo de Israel se aproximava de Deus, vivia ali a proteção divina, colhia os frutos da obediência, mas com o passar do tempo a memória vai se enfraquecendo dos feitos do Senhor, o povo se afasta da vontade de Deus, se afasta dos seus mandamentos, passa a desobedecê-lo, dá lugar a outros ídolos. Como uma maneira de alertar o povo, Deus permite que inimigos do povo de Israel os conquiste, eles viram escravos. Na escravidão, eles reconhecem os seus pecados, se arrependem, clamam pela libertação e Deus intervém nesse povo, trazendo a libertação e trazendo o povo para perto dele novamente, esse povo arrependido. É através desse movimento que surgem os juízes. Gideão é o quinto juiz que nos é contado no livro de Juízes, e como quinto juiz ele é um dos homens escolhidos para trazer a libertação do Senhor para o povo de Israel. Esse é o contexto da história de Gideão. A gente vê disso e através da vida de Gideão a gente pode aproveitar muitas lições. Gideão, homem valente ou homem tímido? Para a gente entender um pouquinho disso, do porquê dessa pergunta, a gente tem que entender que nessa época os medianitas eram o povo que estavam oprimindo o povo de Israel, escravizando esse povo. O povo israelita estava todo escondido nas montanhas. Estavam vivendo um momento muito difícil na sua história. E foi assim por 7 anos, onde eles estavam subjugados pelos medianitas. Os medianitas subiam a cada ano e roubavam tudo, saqueavam o que podiam do povo de Israel. Roubavam o trigo, roubavam as sementes, roubavam os frutos, roubavam o gado, roubavam todos os animais, tudo que eles possuíam. E é nesse contexto que a gente encontra Gideão. Gideão estava malhando trigo, preparando a comida para escondê-la, quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Imagine esse homem trabalhando com medo do inimigo, quando ele ouve as palavras do anjo. O Senhor é contigo, homem valente. Está lá em Juízes 6, versículo 12. Pela resposta de Gideão, parece que Gideão nem escutou e nem refletiu a frase do anjo. O Senhor é contigo, homem valente. Ele não entendeu o significado de homem valente. Ele entrou diretamente numa discussão com o anjo sobre a presença de Deus, do porquê o povo está sofrendo o que está sofrendo, tendo um Deus tão grande. Muitas vezes eu e você somos assim. A gente olha e fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por determinadas lutas na minha vida? Agora, se a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo na história de Gideão, a gente vai ver que o povo já estava afastado do Senhor. Lembra? Nós comentamos isso há pouco. Todo aquele círculo vicioso onde as pessoas pecam, se afastam, são oprimidas, viram escravas do pecado, sofrem, clamam por libertação, Deus vem e liberta. Nesse caso, Deus usava os juízes, pessoas escolhidas por Deus para trazer a libertação para o povo. E Gideão entra nessa conversa com o anjo, E já que Gideão duvidou da presença de Deus, Gideão deveria ir na própria força. Juízes 6,14. Isso não ocorre. Gideão agora se sentiu tão incapaz
que procurou uma saída para a missão dada por Deus. Porque Deus trouxe uma missão bem clara para ele. Ele explicou que era uma pessoa pequena, de uma família insignificante e de uma tribo pouco importante. Gideão não assumiu a frase, eu estou contigo, homem valente. São duas afirmações excelentes, na verdade. Quem não queria ouvir isso de Deus? Eu estou contigo. Opa, perfeito. Homem valente. Opa, ótimo. Né? Gideão parece que não escutou isso, não entendeu. Ele se queixou e, diante do desafio proposto, ele começa a inventar desculpas. Né? Muito semelhante ao que eu e você muitas vezes fazemos. Não, Senhor, escolhe outro, leva outro, faz outro, eu não tenho tempo, eu não tenho jeito, é ruim, né? Não sou assim, né? Tem gente muito mais capaz do que eu. E Gideão, como eu e você, né? Está nessa situação. Gideão não se apresenta ao Senhor como um homem valente. Pelo contrário, Gideão, ele é forjado por Deus a se tornar um líder valente e um líder corajoso. A força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo. A nossa força vem de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver os seus próprios problemas, especialmente quando nós falamos de pecado. Dependemos de Deus e dependemos da sua graça o tempo todo para todas as coisas. Os homens valentes de hoje em dia são aqueles que temem e confiam no Senhor. A frase eu estou contigo. Nas conversas com Gideão, Deus afirma essa frase, eu estou contigo, por diversas vezes. Primeiro, ele afirmou por palavras, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Está lá em Juízes 6,16. Segundo, ele afirma que está com Gideão através de sinais. Antes da primeira missão de Gideão, Deus lhe deu um sinal impressionante. O anjo do Senhor faz subir fogo para consumir a oferta dada por Gideão. Enquanto pessoas faziam ofertas ao Senhor todos os dias, era muito raro o próprio Senhor mandar fogo para as consumir. Antes de sua segunda missão, Gideão recebeu mais 3 sinais. Deus deixou o orvalho molhar uma porção de lã sem a terra em volta estar molhada. Juízes 6, 36 a 38. Na noite seguinte, diante da afirmação de Gideão, ó Senhor, não entendi mesmo se o Senhor está comigo, faz o contrário, né? Ocorre o contrário. A lã seca e toda a terra molhada em volta. Juízes 6, 39 e 40. Nas vésperas da batalha, Deus permite a Gideão escutar dos próprios inimigos o que iria acontecer, que era a vitória dele, a sua vitória iminente. Está lá em Juízes 7, versículos de 9 a 15. Deus afirma sua presença através de promessas cumpridas, principalmente no livramento do povo pela mão de Gideão. As demonstrações de Deus, do poder de Deus e de que Deus estava com ele, foram muito convincentes. E durante todo esse período que a gente analisa na história de Gideão, a gente vê que Deus vai forjando o seu caráter, vai forjando o caráter de Gideão, criando um relacionamento com ele. E a gente pode dizer claramente que Gideão, nesse período, ele foi convertido. A maior bênção inimaginável é a presença do Senhor nas nossas vidas. Quando Jesus veio ao mundo para habitar e fazer seu tabernáculo entre os homens, foi-lhe dado o nome Emanuel, Deus conosco, está com a gente, eu estou contigo. No final de sua missão terrestre, ele foi preparar um lugar para nós, na presença de Deus. Eu estou contigo. Ele prometeu fazer morada naqueles que o amam. Está lá em João 14, 23. Eu estou contigo. Mas, olhando a história de Gideão, a gente entende que, uma vez que Deus chama a atenção de Gideão, ele lhe dá a sua primeira missão. Qual é a primeira missão de Gideão? A primeira missão de Gideão começa a arrumar a sua própria casa. Destrua os ídolos do seu pai. Destrua o ídolo do seu pai, que o pai dele, Joás, tinha construído. Destrua aquilo e construa um altar para o Senhor no mesmo lugar. Está lá em Juízes 6, de 25 a 26. Gideão levou 10 homens consigo e cumpriu o mandamento do Senhor na mesma noite. Os vizinhos ficaram tão irados, porque Gideão tinha destruído um altar de um ídolo, que eles se revoltaram contra Gideão. Mas o pai de Gideão entendeu o significado do ato do filho e o defendeu,
dizendo que um Deus que não consegue se defender contra um punhado de homens não merece defesa pelos homens. Parece que Joás foi o segundo convertido nessa história. A nossa missão, como a de Gideão, começa na nossa casa, começa na nossa vida. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus destaca as nossas responsabilidades com relação à nossa própria família e quanto à nossa própria história. Os filhos devem obedecer os pais, maridos e esposas devem amar um outro e se respeitar, os pais devem instruir os filhos. Um dos alvos de cada servo de Deus é influenciar a sua família para servir o Senhor. Chegou o dia da grande batalha e nós já estamos em Juízes 7. Gideão conduziu o seu exército e Gideão consegue, através da presença do Senhor, reunir 32.000 israelitas. Para você pode parecer muito, mas os 32.000 israelitas, eles iriam lutar contra os midianitas e esses eram numerosos como os gafanhotos. Está escrito na tua Bíblia. Em torno de 135.000. A desvantagem militar era imensa, imensa. Não é verdade? Em 2 etapas, Deus diminui a força militar de Israel. Primeiro, 22.000 soldados de Israel voltam para casa. E os midianitas ficam com uma vantagem ainda maior. Na segunda etapa, Deus manda embora mais 9.700 israelitas, deixando Gideão com apenas 300 soldados. Para vencer o inimigo, um soldado israelita deveria vencer pelo menos 450 soldados do inimigo. Deus, na sua perfeita sabedoria, tinha um propósito bem definido nessa redução de forças militares de Israel. Ele mandou seu exército à batalha com uma desvantagem tão grande, mas tão grande, que ninguém ousaria dizer: a minha própria mão me livrou. Usando uma estratégia que não faz nenhum sentido em termos militares, a pequena banda de israelitas vence os exércitos dos medianitas. E muitas vezes é assim que Deus age. Deus traz ao nosso coração o sentimento de dependência. Muitas vezes a gente nos apega em números, nos apega no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, nas nossas habilidades. Se eu estiver junto com essa pessoa, não tem como dar errado. Formamos um grupo, esse grupo é vencedor. Mas se a presença de Deus não estiver no cerne das nossas batalhas, nós sairemos derrotados. A gente aprende aqui que Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus forja o coração de Gideão exatamente nesse ponto. Ele vai tirando os soldados, a chegar a um ponto que era quase impossível a vitória. E a gente vê que a estratégia que Deus dá é uma estratégia militar muito diferente do que a gente vê. E é assim que Deus age. Deus confunde o sábio. Não é verdade? Até hoje, muitas pessoas não aprenderam essa lição. Confiam em todas as outras coisas, dependem de estratégias e táticas para alcançar os objetivos. Se gabam de relatórios, grandes feitos, mas a gente se esquece que se Deus não tiver, a gente se esquece que os verdadeiros servos de Deus não se desviam da dependência de Deus. E isso é muito importante. Gideão e a sua banda de homens cansados perseguem os midianitas. Está lá em Juízes 8. Quando os soldados israelitas passam pelas cidades, tem Sucote, Penuel, eles pedem pão. Os homens da cidade não mostram coragem para tomar uma atitude durante a batalha. Com medo de ofender os reis dos medianitas, que era um exército poderoso que estava batendo em retirada, eles se recusam em ficar em pé com os homens de Deus. Só depois da batalha, quando a poeira baixar, apoiariam os servos de Deus. A decisão desses homens mostrou uma preocupação política ao invés de uma convicção espiritual. Pensaram mais na influência de homens importantes do que na palavra do Senhor. Gideão não aceitou tal postura. Ele voltou às mesmas cidades e castigou os covardes que se recusaram a apoiar os servos do Senhor na hora da batalha. Isso a gente tem que entender, gente, que o nosso posicionamento é importante. Nós temos que nos posicionar como homens de Deus, independente do que estamos vivendo, das circunstâncias que nos cercam, dos inimigos que se colocam ao nosso redor, dos gigantes que se levantam à nossa frente.
nós temos que nos posicionar. Nós aprendemos claramente com Gideão, e Gideão será lembrado eternamente como um exemplo de fé. Está lá em Hebreus 11:32. A grandeza desse homem não se encontra na sua força física, não se encontra na sua inteligência, nem na sua autoconfiança. A Bíblia não comenta em momento algum sobre a aparência física de Gideão. A Bíblia não comenta em momento algum sobre o seu jeito de falar, sobre o seu jeito de andar. Gideão se destaca na história, não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os abatidos e dar grandes vitórias ao seu povo. Como Gideão mesmo disse lá em Juízes 8:23, o Senhor vos dominará. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo o mesmo dilema de Gideão. A gente pode ver muita coisa parecida aqui. Na minha história, talvez na tua história também. A gente duvida do poder de Deus, a gente se afasta da vontade de Deus, a gente vê que o estranho, quando Gideão conversa com o anjo, uma coisa que me chamou a atenção, talvez tenha chamado a sua atenção também na leitura de Juízes 6, 7, 8, é que Gideão chega para o anjo e fala assim, mas se Deus é por nós, se Deus está conosco, por que a gente está vivendo esse momento de subjugado? Mas Gideão estava do lado de um altar para outros ídolos. Muitas vezes eu e você, nós estamos em contato com Deus, mas temos construído altares de outros ídolos no nosso coração. Temos levantado os altares ao nosso derredor e olhamos para Deus e falamos, Deus, por que o Senhor nos abandonou? Só que nós já o abandonamos há muito tempo. Gideão teve que destruir esses altares, teve que se voltar para Deus, reconhecer que só há um Deus, só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. No caso de Gideão, é anterior a Cristo. E Gideão está reconhecendo, passando aquele momento de reconhecimento de que há um só Deus, e esse é o Deus de Israel. A vida não acaba aí. Depois que Gideão destrói os altares, vem a batalha. E muitas vezes a gente nos cerca de conhecimento, nos cerca de muitas coisas que nos trazem falsa segurança. E nós podemos aprender com Gideão, que é um dos pilares da fé, a dependermos de Deus para todas as coisas. Meu querido, se Deus fala para você dispensar a maioria do teu exército para ir com 300, por mais insano que seja, se é a palavra de Deus, assim a gente deve proceder. Nos esquecendo das nossas próprias forças e dependendo de Deus. Como eu acabei de dizer há pouco, Gideão não foi reconhecido por ser um homem bonito, um homem que fala bem, um homem de muitas habilidades. Mas Gideão vai ser reconhecido pelo resto da história como um homem temente a Deus, um homem de um Deus poderoso. É assim que eu e você devemos nos portar, tendo fé de que Deus escuta o nosso clamor, Deus está atento ao nosso sofrimento e Deus vai fazer a obra dele nas nossas vidas. Mas para que isso ocorra, nós temos que acreditar de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Meus queridos, que você tenha uma ótima leitura no livro de Juízes, que você se deleite com a história de Gideão, tem muita coisa além disso. Espero que eu tenha aguçado a sua curiosidade sobre a vida e a história de Gideão. E que você sempre se lembre de Gideão, como eu me lembro. Um homem que, apesar das desculpas, um homem que se converteu pelo caminho e que experimentou o melhor de Deus. Que experimentou, porque não há nada melhor nessa vida do que ser testemunha viva do agir de Deus. Que eu e você possamos experimentar isso nas nossas histórias. Sermos testemunhas vivas da história de Deus sendo escrita através da humanidade. Meus queridos, que Deus abençoe vocês e que a gente aprenda a sermos homens tementes a Deus, homens valentes na presença do Senhor e através dele. Que Deus nos abençoe, meus queridos.